Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita, à luz do Espiritismo. Quanta alegria, que prazer, que honra estarmos juntos mais uma vez nesse estudo que para a gente está sendo tão proveitoso, olha, está sendo muito bom, um enriquecimento muito bom para o nosso espírito. A gente voltar lá para as cartas de Paulo escritas há mais ou menos 2000 anos atrás e a gente compreender aquilo que ele estava falando, sem deturpações, à luz do Evangelho redivivo do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje estaremos estudando o capítulo 6 da carta aos Romanos. Olha só, já estamos chegando no capítulo 6 e com muita alegria nós vamos dar continuidade a esse estudo que tanto nos alegra. Gente, para só contextualizar, relembrar, rememorar o que a gente viu, né, nos estudos passados, a gente lembra que a comunidade cristã de Roma, né, uma comunidade recém-nascida, digamos assim, estava dividida entre ex-judeus e ex-pagãos. Os judeus que tinham se convertido ao cristianismo e os pagãos, né, ou gentios, como que também tinham se convertido ao cristianismo. E o que estava acontecendo? Os judeus vinham com seus vícios da sua antiga fé, que a gente respeita, claro, o judaísmo, é uma expressão lindíssima de fé, mas tinham alguns vícios, como quase todas as religiões têm também. Mas eles tinham alguns vícios que eles queriam colocar dentro do cristianismo. Da mesma forma, os gentios também tinham alguns vícios, algumas visões um pouco equivocadas que queriam colocar dentro do cristianismo. E aí eles estavam ali entrando em conflito. Olha só. E aí Paulo ele teve que intervir naquela situação. Ele teve que escrever uma carta para mediar aquela situação. Dar conselhos para os judeus e para os gentios. É muito interessante. Aí Paulo, ao longo desse estudo, a gente vê muitos conselhos lindíssimos de Paulo na sua pureza doutrinária. E hoje nós estamos chegando aí ao capítulo 6. Para quem não lembra, no estudo da semana passada, no capítulo 5, nós falamos muito acerca da graça de Deus, acerca da questão da lei, que a gente inicialmente, quando não tínhamos consciência da lei divina, quando éramos espíritos ainda primitivos, recém-chegados ao estágio hominal, a gente não tinha consciência da lei, a gente mal tinha consciência de si mesmo, né? E aí Paulo diz que os pecados que a gente cometia não poderiam ser imputados a gente, porque a gente não tinha essa consciência. Mas a partir do momento que a lei de Deus veio à terra, através dos 10 mandamentos e da lei mosaica, alguma parte da lei mosaica, né, tirando logicamente aquela parte de regulação social, aí sim o homem já poderia ser imputado pelos seus pecados, pelos seus equívocos. E Paulo vai falar que nós não somos salvos por nossas obras, e sim pela graça. Olha que interessante isso. Que nós não somos salvos pelas obras, e a doutrina espírita fala, não, tem que fazer boas obras. Então, está de encontro ao que Paulo estava dizendo 2000 anos atrás? Não está de encontro. Sabe por quê? Porque as obras que Paulo fala que não vão salvar a gente, são essas migalhas que a gente entrega. Porque por mais que a gente faça boas obras aqui na casa espírita, que a gente distribua sopa, isso tudo ainda são migalhas. Porque as verdadeiras obras são as dos espíritos puros. As obras de Jesus, por exemplo, que é uma obra que não é corrompida, que é uma obra que é pura, que é limpa. E as nossas obras são migalhas, mas pela graça de Deus nós somos salvos. Porque Ele já consegue ver que nós estamos nos esforçando. Deus já vê que, olha, meu filho ainda está engatinhando, mas já está querendo. E por sua graça nós somos salvos. Isso é muito bonito, esse entendimento que Paulo tinha. E foi isso que a gente falou basicamente no estudo passado.
E a partir do capítulo 6 agora nós vamos falar de uma questão muito linda também, que é a morte e vida em Jesus Cristo. Isso é muito, muito importante para nós cristãos, porque muitos de nós ainda não internalizamos essa ideia de vida, de morte. A gente sabe que a vida continua, sobretudo nós espíritas. Não é nenhuma novidade, ou pelo menos não deveria ser, nem para o espírita cristão e nem para o cristão de outra religião. Não deveria ser novidade que a vida continua, porque o próprio Jesus demonstrou isso na prática, que a vida continua, não só depois da sua crucificação, mas em toda a sua caminhada aqui na terra. Temos inúmeros exemplos. O Evangelho de Jesus é totalmente baseado na vida após a morte, numa vida futura. O meu reino não é deste mundo. Buscai antes o reino dos céus e todo o resto vos será acrescentado. Todo o Evangelho do Cristo é baseado numa vida futura. E, no entanto, nós ainda temos tanta dificuldade em assimilar a vida após a morte. Nós temos tanta dificuldade em passar por provações na vida, por expiações na vida, que a gente se desespera, esquecendo que nós somos espíritos imortais, esquecendo que nós vamos continuar e que nada vai destruir a gente. E aí Paulo vai comentar sobre isso hoje. E aí lá no primeiro versículo do capítulo 6, que é o que nós vamos estudar hoje, ele vai dizer assim: que diremos então? Devemos permanecer no pecado para que haja abundância de graça? Isso aí, gente, ele está se referindo àquela última frase, uma das últimas frases, melhor dizendo, do capítulo passado, o capítulo 5, em que ele diz assim: onde abundou o pecado, a graça transbordou. Por quê? Porque se não houvesse a graça de Deus sobre nossas vidas, nenhum de nós estaria aqui. Porque nós já pecamos tanto, nós já falhamos tanto. Aí ele diz: olha, onde teve muito pecado, teve muita graça. Senão a gente não estava aqui. Aí ele, a partir daqui, ele vai dizer: então, quer dizer que por causa disso eu devo continuar no pecado? Para que a graça continue jorrando sobre mim? É um pensamento lógico, né? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Uma vez que já morremos para o pecado, como poderíamos ainda viver no pecado? Se nós já conhecemos qual é o caminho a ser trilhado, se já veio Cristo Jesus, já nos ofertou o caminho e a gente já quer trilhar o caminho, por que eu ainda me detenho no pecado? Nas faltas, nas quedas, na invigilância. Por quê? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. E aqui Paulo ele usa uma linguagem toda própria, né, daquela época ali do Novo Testamento, para simbolizar, né, justamente o batismo como o início de uma vida nova. Aí ele usa, e lá na frente ele vai falar, no último versículo desse capítulo, ele vai falar acerca da terminologia que ele usa, das palavras que ele usa, né? E nós espíritas sabemos que o batizado é um ritual. E disso nós não dependemos para sermos cristãos de fato. Depende de atitude, pensamento, atos e palavras e sentimento. É isso. Mas Paulo aqui, a gente deve compreender o espírito da palavra e não apenas a letra, porque ele mesmo viria a falar que a letra mata, mas o espírito vivifica. Aí ele vai falar na questão da simbologia da vida nova. Por quê? Fomos batizados em Jesus, ou seja, Jesus nos trouxe um sentido novo para a vida, uma vida nova. Pelo batismo, ou seja, por essa mudança de chave, fomos sepultados com ele, Jesus, na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Olha que isso é uma poesia, isso é de uma beleza transcendental, porque ele vai dizer aqui
que Jesus, ele viveu entre nós, ele morreu entre nós, ele foi ressurreto, simbolizando que a morte não existe e que ele apareceu para os seus discípulos de uma forma até muito mais linda, resplandecente do que quando ainda em vida física, e que nós todos também podemos ser ressurretos, ou seja, ter o mesmo destino de Jesus, desde que nós estejamos dispostos a viver essa vida nova. E aí o que é que acontece? Vocês já estão acostumados, quando a gente coloca ali a gente sublinha uma passagem, é porque vem mais na frente um trecho desta obra, o Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, em que nós vamos resgatar na obra espírita, na obra do Emmanuel, um trecho referente a isso que foi sublinhado. E o trecho que é resgatado na obra está lá no Reformador, tá? A mensagem Mudança e Proveito, de agosto de 1975, saiu um ano ali a mais, mas é 1965, tá, gente? 1965, página 2. Mensagem Mudança e Proveito. Aí o versículo da carta é o 4, assim também nós vivamos vida nova, e a mensagem é Mudança e Proveito. A mensagem ela é muito mais ampla do que isso que a gente colocou aí, mas essa parte ela dá a tonalidade geral da mensagem. E o Emmanuel falou assim: Paulo de Tarso, que tanta vez nos impele à renovação, converteu cada dia em trilha mais alta de acesso à confiança no Senhor e ao serviço em favor do próximo, sem renunciar aos sacrifícios pessoais. Olha isso, sacrifícios pessoais, tá, gente? Todos temos. Que a obra espousada lhe impunha. Então, quando a gente assume um compromisso de trabalho no bem, nós vamos ter que fazer alguns sacrifícios. Isso é certo, tá? Reformemos sentimento, ideia, observação, expressão e discernimento. Então, olha essas palavras que o Emmanuel colocou. Nós devemos reformular ou reformar nossos sentimentos. Aqui nós estamos falando de nós, tá? Nossos sentimentos, nossas ideias, nossa observação, nossas expressões e nosso discernimento acerca da vida. Isso nós devemos reformular em nós, descerrando portas e janelas sempre novas em nosso mundo íntimo, para que a vida, aí agora, né, nós reformulamos isso tudo, aí agora a vida vai acrescentar para nós recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação. Então, quando a gente reformula tudo aquilo que foi lido, a vida, ela dá de presente novos conhecimentos, uma receptividade muito maior acerca da vida, acerca do plano espiritual, acerca das leis divinas, uma visão totalmente nova acerca dos fatos, uma interpretação totalmente nova, uma coisa que acontecia com a gente antes dessa reformulação, pode acontecer a mesma coisa agora, a gente já consegue enxergar de uma maneira totalmente diferente. Mas sejamos fiéis ao nosso compromisso até o fim. Até o fim. E aí a gente faz esse esforço de reformulação, a vida ou a providência divina, como queira, devolve para a gente o resultado dessa reformulação, com novos conhecimentos, novos pontos de vista, uma vivência totalmente nova. Mas não esqueça, seja fiel aos objetivos nobres, aos compromissos assumidos até o fim, aconteça o que acontecer. É isso que a mensagem fala. É assim que nós vamos nos reformular, uma nova criatura em Jesus Cristo. Tá? Aí, vamos dar sequência. O tema geral ainda é o mesmo, morte e vida com Jesus Cristo. No versículo 5, Paulo diz assim:
se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, a Jesus, né? Com certeza o seremos também na da sua ressurreição. Por que Paulo está dizendo isso? Porque quando a gente decide se unir a Jesus, a gente começa a ser perseguido, coisas complicadas começam a acontecer. E Jesus já disse: bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça. Os espíritos que não querem a nossa evolução, ou que o trabalho no bem proceda, vá adiante, eles vão nos perseguir, isso é normal. Isso serve para quê? Para testar a nossa boa vontade, a nossa fé, a nossa perseverança. É isso que Paulo diz aqui. Nós vamos ser mortos, perseguidos, como Jesus foi. Pode não ser a gente ser morto na cruz, ou ser assassinado como Jesus foi, como os primeiros cristãos foram. E aqui a gente tem que entender que Paulo estava escrevendo para aqueles cristãos daquela época. Mas hoje nós somos tripudiados, nós somos perseguidos, zombados. Nós espíritas sabemos muito bem disso. Sofremos preconceitos de todo jeito. Mas Jesus passou por isso. E se a gente está passando por isso, e se a gente consegue passar bem, nós devemos aguardar uma recompensa, que é também o que Paulo usa aqui, essa terminologia da época, a ressurreição, que é o quê? Uma vida melhor no futuro. A recompensa do bem que a gente plantou, a recompensa da nossa perseverança, da nossa confiança em Deus. Isso é uma poesia, gente, isso é muito bonito. Reconhecendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que seja destruído o corpo do pecado, aqui também uma linguagem figurada, está o corpo do pecado, a fim de não servirmos mais ao pecado. E Paulo fala isso com conhecimento de causa, porque ele era Saulo, que perseguiu os cristãos. E ele morreu como Saulo, tanto é que ele mudou de nome, para que começasse uma vida nova com Cristo Jesus. Da mesma forma, foi comigo, certamente foi com você. Quem você era 15 anos atrás? 10 anos atrás? 5 anos atrás? Quem você era? Quem eu era? Então eu tive que, de certa forma, morrer para nascer uma nova vida em mim, um novo espírito, que em verdade é o mesmo espírito, mais experiente, mas é uma linguagem figurada. Porque aquele que está morto, justificado está do pecado. Eu morri, o meu Gonçalo antigo morreu. Agora eu procuro ser uma nova criatura, um novo homem. Por isso eu estou justificado do pecado, se assim eu continuar. Paulo de Tarso estava justificado do pecado, porque o velho Saulo tinha morrido. Agora ele era uma criatura nova em Jesus Cristo. Se já morremos com Cristo, cremos também vivermos com Ele. Vocês estão percebendo a linguagem bonita e poética? Se a gente permite que a gente morra como homem velho, com todas as nossas iniquidades, com todos os nossos defeitos. Se eu era invejoso no passado, eu permito que esse homem invejoso morra. Se eu era imprudente no passado, eu permito que esse homem imprudente morra, para que eu passe a viver com ele, com Jesus. E aí, gente, é uma linguagem linda. E Paulo vai continuar dizendo: sabendo que, havendo Cristo sido ressuscitado dentre os mortos, mais uma linguagem figurada, Cristo surgiu do mundo dos mortos, provando que a morte não existe, já não morre mais, a morte não domina mais sobre ele. É isso aqui que muitos de nós ainda não compreendemos, como cristãos, como espíritas. Gente, Jesus renasceu, ou seja, ressuscitou dos mortos.
Ele provou que a morte não existe. Ele apareceu ali em corpo espiritual, mostrando que a vida continua. É isso que Paulo quer dizer. É isso. E a partir do momento que ele apareceu depois da sua crucificação, ali ao terceiro dia da sua crucificação, ele provou que ele não morreu, que ninguém morre, que a morte não domina mais sobre ele. Isso é muito lindo, pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez ao pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Quando você decide deixar de fato o pecado para trás, eu não estou falando aqui de pessoa que fica naquele vai e não vai, sabe? Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Não, quando você realmente morre para o pecado, não tem mais volta. Você se torna uma nova criatura. Aconteceu isso com Emmanuel. Emmanuel, quem leu há 2000 anos e 50 anos depois, e Ave Cristo, sabe que Emmanuel, quando era o senador Públio Lentulus, ele estava no pecado. Aí Jesus apareceu para ele e falou assim: senador. É curioso, né, que Jesus ele utiliza o cargo que Emmanuel tinha na época como senador, porque ele achava que ia ser aquele cargo para a eternidade, o senador, né? Jesus diz assim: senador, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Naquela oportunidade, Emmanuel, como senador Públio Lentulus, não quis seguir Jesus, mas veio uma série de sofrimentos, tal, e foi modificando essa mentalidade do Emmanuel, até o momento que ele realmente decidiu seguir Jesus, de fato e verdade. Pulou com os 2 pés no cristianismo, não ficou naquela de vai e não vai. E a partir desse momento, gente, não tem mais volta. Nos diz o Espiritismo: virtude adquirida não volta mais, você não perde mais, não é isso? O espírito que adquire uma determinada virtude não a perde mais. É por isso que é curioso, a gente fala assim: eu perdi a paciência com fulano. Não, você não perdeu a paciência, porque você nunca teve de fato paciência. Você está tentando adquirir a paciência, porque quem adquire de fato a paciência não perde mais. Que o Espiritismo nos diz que virtude adquirida não perde mais. Então Paulo está dizendo aqui que só se morre uma vez para o pecado. A partir do momento que você decide vivenciar uma vida pura em Jesus Cristo, não tem mais volta. Assim, vós também, e ele está falando ali para aquela comunidade cristã de Roma, vós também considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está falando aqui, ele não está falando de morte física não, pelo amor de Deus. Ele está falando na simbologia de morte do pecado e de vida em Jesus Cristo. Por isso que Jesus, no Novo Testamento, naquela passagem que Jesus estava pregando às multidões, e tinha umas pessoas enterrando uns homens que tinham acabado de falecer, de desencarnar, e algumas pessoas que estavam ouvindo Jesus queriam sair para enterrar as pessoas. Aí Jesus disse assim: não vão, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ou seja, aquelas pessoas que não queriam ouvir Jesus, que estavam sepultando os mortos da carne, Jesus estava dizendo que eles estavam mortos em espírito, estavam mortos para o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quem está no pecado está morto, simbolicamente falando. Mas quem segue o Evangelho está mais vivo do que nunca, até no estado de desencarnado. Foi por isso também que Jesus disse: eu vim trazer vida e vida em abundância. Aí algumas pessoas interpretam assim: vida, então eu não vou morrer nunca na carne. Vai. Jesus morreu, desencarnou. Paulo desencarnou. Os apóstolos todos desencarnaram. Os profetas do Velho Testamento desencarnaram. Allan Kardec desencarnou.
todo mundo desencarnou, todos nós vamos desencarnar. Então fica evidente que a morte que Paulo está falando aqui, que Jesus falava, não era de morte física, gente, porque isso é só uma transformação, era de morte espiritual. Morte espiritual. Aí aqui ele já começa a mudar o tom, ele para um pouco de falar de vida e morte, que eu espero que a gente tenha compreendido que vida e morte é vida e morte espiritual e não física, que ele estava dizendo. E agora ele começa a falar dos instrumentos da justiça e da vida. Ele vai dizer assim, esse capítulo ele tem 23 versículos, né? Nós já estamos no 12º. Ele vai dizer assim: não reine, pois, o pecado do vosso corpo mortal para obedecerdes às suas paixões. Isso também não é nenhuma novidade para a gente. Aí Jesus, né, ele mesmo comentou assim, é melhor cortar o seu olho, arrancar fora o olho, do que você cometer pecado por ele. É melhor você nascer sem uma mão, do que você cometer pecado com ela. Isso também nos fala a doutrina espírita. Inclusive, quando a gente comete muitos pecados com os nossos membros físicos, é provável que na outra encarnação a gente venha ser um deles, né? Vamos supor, roubei muito, utilizei minha mão para roubar muito. Pode ser que na próxima reencarnação eu venha com um problema na mão. Cometi um suicídio, dei um tiro no coração. Pode ser que na próxima reencarnação eu venha com um problema cardíaco. Então, eu não devo utilizar do meu corpo físico para cometer pecado, para obedecer às minhas paixões, os meus desequilíbrios. Sou viciado em droga, não sei, sou fumante há muitos anos. Pode ser que na próxima reencarnação eu venha com problema respiratório. Nem ofereçais os vossos membros ao pecado como um instrumento de injustiça, mas oferecei-vos a Deus como ressuscitados dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que é que ele está dizendo? Independente das coisas que aconteçam, eu devo oferecer o meu corpo físico a Deus. É por isso que os cristãos da primeira hora, os cristãos primitivos, eles se entregavam ao circo romano para serem devorados pelos leões. Muitos deles se entregaram depois de ler isso aqui que Paulo está dizendo. E você entregar o seu corpo físico pela obra. Foi isso que Chico Xavier fez? Psicografando com o olho sangrando. Tantos exemplos que nós tivemos de pessoas que se entregaram de corpo e alma para a obra divina. É isso que ele está dizendo. Aí quando ele fala assim, como ressuscitados dentre os mortos, é porque quando a gente se entrega de corpo e alma, quando a gente desencarnar, gente, nós vamos resplandecer no mundo espiritual. A gente vai para um lugar tão bonito, com tanta paz. É isso que ele está dizendo. Totalmente de acordo com o que a doutrina espírita nos coloca. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, visto que não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha a lei e a graça de novo. Por mais que o que a gente faça seja pouca coisa perante a grandiosidade das obras de Jesus, por exemplo, perante a grandiosidade da obra de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, mas pelo nosso esforço, nós não estamos debaixo da lei pura e simples, nós estamos debaixo da graça de Deus. E Ele vai reconhecer o nosso esforço, a nossa dedicação. É isso que importa. Por isso que a gente não deve se comparar. Ah, meu Deus, Francisco de Assis fez tanto, quem sou eu? Não importa, isso não importa, porque Jesus multiplicou os pães e os peixes, de 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou 5.000 pessoas. Daquela migalha que ele recebeu, ele fez aquela obra grandiosa. Então, se o que a gente consegue entregar
é X, Jesus, através daquele X, vai multiplicar um alfabeto inteiro. É isso que importa. É essa graça que Paulo fala. Pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, né? E Paulo chama a atenção. Tá, a gente está debaixo da graça, então eu não vou ligar para nada. Já que Deus está fornecendo graça, eu não estou mais nem aí. Eu vou pecar mesmo, porque eu sei que eu estou debaixo da graça. De modo nenhum. De modo nenhum. Vocês não sabem que, oferecendo-se a alguém como escravos para obedecer, vocês se tornam escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça. Então o que é que ele está dizendo? Se eu me entregar ao pecado, eu vou ser servo do pecado. Se eu me entregar a Deus, eu vou ser servo de Deus. E aí? Eu quero ser servo de quem? Aí a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, aí tem um capítulo lá que fala: servir a Deus ou a Mamon? De quem eu sou servo? A quem eu sirvo? A Deus ou a Mamon? É isso que Paulo está dizendo aqui, nessas palavras que soam até um pouquinho difíceis para a gente, mas ele só quer dizer isso. Se eu sirvo as más obras, eu sirvo ao pecado. Se eu sirvo as boas obras, eu sirvo a Deus. Então, de maneira alguma, eu devo procurar servir o pecado, achando que eu estou debaixo da graça de Deus por causa disso. Estamos chegando no final, gente. Olha, damos graças a Deus porque vocês eram servos do pecado, mas obedeceram de coração ao ensinamento básico que lhes foi transmitido. Assim, livres do pecado, vocês se tornaram servos da justiça. Então eu deixei de servir a Mamon, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, e agora eu passo a servir a Deus. Graças a Deus por isso. Aí ele vai dizer assim, ó: falo com palavras simples por causa da fraqueza de vocês. Tá difícil compreender, mas Paulo está dizendo que ele está falando de uma forma simples, viu? Assim como antes vocês puseram seus membros a serviço da imoralidade e da desordem que conduz à revolta contra Deus, agora ponham seus membros a serviço da justiça, para a santificação de vocês. Então, olha, ele disse assim: eu falo de forma simples, porque vocês ainda são fracos no entendimento. É por isso que Paulo falava de batismo. Porque se não fosse daquela forma, o pessoal não ia compreender. Se Paulo falasse a linguagem que a gente utiliza hoje, as pessoas não iam entender. Ele tinha que se utilizar da linguagem da época. Por quê? Porque o pessoal era fraco. Ainda hoje é tão difícil a gente entender. 2000 anos depois. Então, ponham-se, melhor dizendo, de corpo e de alma numa vida nova a serviço de Jesus Cristo. Por quê? Porque através dessas obras, através desse esforço, essa vida nova, nós vamos nos santificando. Nós vamos nos santificando. E aqui a gente colocou, né, uma imagem que ilustra, né, Jesus curando o paralítico, para simbolizar essa vida nova de alguém que tinha feito mau uso, né, de seus membros, tal, no passado, e certamente nasceu paralítico, e Jesus foi lá e curou, para que essa pessoa tivesse uma vida nova. Tá? E aí chegamos já no final. A vida supera a morte. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês eram livres em relação à justiça. Por que ele está falando isso? Porque, lembra do que ele falou no capítulo passado? Aqueles que não conheciam a lei não podiam ser imputados por ela. Que frutos colheram então? A partir do momento que a gente foi tomando conhecimento da lei e que foi praticando os pecados, que a gente foi se tornando servos do pecado, escravos do pecado, o que foi que a gente colheu, gente? Lei de causa e efeito, o Espiritismo nos explica isso.
frutos de que agora se envergonham, pois o fim deles é a morte, essa morte espiritual, tá, gente? Se eu pratiquei o mal, eu colho o sofrimento, e eu hoje me envergonho do mal que eu pratiquei. Aí vem Chico Xavier e diz assim: é melhor ser enganado do que enganar. É melhor ser ludibriado do que ludibriar. Porque quem engana é, na verdade, o verdadeiro enganado. Chico Xavier ainda vai nos dizer que o que vale a pena é a honestidade, a justiça, o amor. Porque a desonestidade, a mentira, isso tudo um dia é descoberto e vira vergonha. Mas aqueles que praticam as boas obras, esses são glorificados. Não é isso que Paulo está dizendo aqui? Os frutos do mal agora fazem vergonha a todos nós? Meu Deus, quem eu era no passado, o que foi que eu fiz? Que vergonha do que eu fiz. É isso. Mas agora, livres do pecado e tornados servos de Deus, vocês dão frutos que conduzem à santificação. E o fim desses frutos é a vida eterna, a vida do Espírito, que não precisa mais reencarnar, essa vida grandiosa que a gente tem lá na frente. Pois o salário do pecado é a morte, né? Simbolizando. E a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dessa forma, Paulo termina a carta. E nós espíritas entendemos, a morte como uma questão simbólica, claro, porque ninguém morre. E a vida eterna como a vida do Espírito. A vida que não perece, a vida que não se destrói, a vida imortal em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí está sublinhado, não está? Se está sublinhado, é porque nós vamos resgatar um trecho da obra do Emmanuel, Vinha de Luz, capítulo 122. Que aí o Paulo falou: o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí o Emmanuel escreveu uma mensagem sobre isso. O título da mensagem é Hoje, onde estivermos. É o título. E nós pegamos um trecho da mensagem e colocamos. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é fruto do esquecimento do dever. Lei de causa e efeito, né, gente? Operando. Se nós estamos sofrendo hoje é porque nós plantamos errado lá atrás. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Isso aí que ele está dizendo são as obras que Paulo falou. Que a gente faz obras tão pequenas, né? Fronte às obras do Cristo, por exemplo, mas são essas obras pequenas que lá na frente vão dar em obras grandiosas. Tudo começa da base, tá, gente? Retiremo-nos das regiões escuras da morte e na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. Precisa comentar muita coisa acerca disso? Não. Quando a gente se retira da prática do mal, do pecado, a gente cai naquela vida em abundância que Jesus falou. Quando a gente passa a vivenciar o Evangelho. E olha que lindo, esse dom da vida eterna, da vida em abundância, que é a vida no Evangelho, é dom gratuito de Deus. A gente não precisa pagar nada. O que a gente precisa fazer é se esforçar, praticar a tal da reforma íntima que o Espiritismo nos fala, nos vigiar, porque assim nós conseguiremos atingir essa vida eterna que nos espera, todos nós. E finalizando com uma frase do nosso querido Paulo, que está lá na 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido,
mas nem tudo edifica. Que a gente possa estar vigilantes a partir de hoje, no que a gente sente, no que a gente pensa, no que a gente faz. Vamos deixar toda aquela vida antiga para trás, de iniquidades, aquelas más tendências. Vamos nos esforçar para deixar tudo isso para trás. E que a partir de hoje a gente tenha muita força, muita serenidade para vivenciar de fato essa vida em abundância que o Evangelho nos coloca e que a doutrina espírita traz de uma maneira tão linda para todos nós. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nos encontraremos semana que vem com o capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios. Aos Romanos. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe e que Deus seja sempre louvado.